Pessoal, respondendo comentários aqui como prometido, né, o vídeo que a gente fez ali, né, do arcabouço, Brasil que estava deteriorando, da política fiscal, né, do Brasil aí em relação aos gastos públicos, e aí tem alguns comentários que tiveram esse vídeo. A gente vai selecionar algum deles, tá, para que a gente comente aqui com vocês, explica um pouco as questões, né, que levaram talvez a esses comentários, pelo entendimento que a gente teve também, dá um pouco mais de clareza aqui para frente do que a gente imagina que vai acontecer, contextualizar e tudo mais, beleza? Quem não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para que vocês vejam, tá? E aí vocês possam assistir e também, caso queiram, né, fazer um comentário lá também, tá? Fique à vontade. Então vamos para o primeiro comentário. Quem está quebrando o Brasil é o Bolsa Empresário, 570 bilhões por ano. Vamos lá, desmistificando umas coisas aqui, tá? Só para trazer um pouco para vocês aqui, as principais renúncias fiscais, eu estou mostrando na tela aqui para vocês, né, em especial do ano de 2023, não é só pro empresário que ocorrem essas renúncias fiscais, tá? Eu também tenho minhas críticas em relação a elas, em algumas delas no caso, mas assim, muitas são advindas do Simples Nacional, que é a grande parte, tá, 88 bilhões ali por ano. Tem a Zona Franca de Manaus, que é muito polêmico também. É muitos anos que a gente sustenta, por exemplo, lá nessa zona, e aí não tem uma efetividade de uma integração nacional. Tudo que foi desenhado lá atrás não aconteceu com a Zona Franca, né? As empresas elas estão fazendo lá todos os seus eletrônicos, por exemplo, né? Entre outros setores que também, né, tem fábricas lá, mas assim, não gera esse dinamismo todo, tá? Então, ainda se tirar a Zona Franca de Manaus hoje, por exemplo, lá vai ficar como se fosse na história, tudo volta para o patamar anterior à instauração dela. Olhando mais o detalhe aqui, a gente tem a agricultura, né, e a agroagricultura também, né, com grande parte das isenções. Isenções do IRPF, né, Imposto de Renda de Pessoa Física, todos aqueles gastos de saúde, por exemplo. Tá vendo que não é só para empresário? E o Brasil tem essa colcha de retalhos aqui, de todas essas isenções. Seria melhor se não tivesse nenhuma. Tá? Todo mundo competisse aqui internacionalmente com os preços, né? A gente não tivesse essas bolhas que a gente tem em relação a essas isenções, mas aí não é só para empresário, né? Então, vocês podem ver aqui que olhando no detalhe, você tem uma série de outras coisas aqui que tem isenções, e eu vou ser muito transparente aqui, é muito difícil tirar. Vamos para o segundo comentário agora. O Brasil vive uma crise desde que nasci. Fui marcar uma consulta com um cirurgião para um possível exame. Passou 6 meses, não fui chamado. Olha, isso aqui vai ficar cada vez mais recorrente, tá? Esse gasto é um gasto obrigatório, ele está na Constituição Federal, é uma cláusula pétrea, todo brasileiro tem direito à saúde, tá? Então isso aí não tem como tirar, né? A não ser que ocorra uma nova Constituição, tá? E aí é um cenário muito mais complexo do que efetivamente você pagar a conta. Agora, né? Quando a gente olha esse tipo de comentário, em 2027 a gente não vai ter dinheiro nem para pagar as contas de despesa obrigatória. A gente está falando nem são as discricionárias, né? Discricionárias são todas aquelas contas que não são obrigatórias, que a gente pode mexer e tal. A gente não vai ter como pagar a obrigação, né? Então perceba como a gente está caminhando para um cenário muito mais danoso, e aí a gente pode ter alguns problemas em relação a essas despesas aí que são, né, pétreas. E aí, não só, né, em saúde, a gente pode ter até defasagem aí em segurança. O Brasil já não é um país muito seguro, né? Imagina se a gente tiver um menor gasto aí em segurança, imagina a complexidade que isso vai gerar, inclusive para investimento internacional, né? O Brasil já é violento, né? Já afugenta muitos turistas aqui. Turismo é uma grande fonte da gente ter recursos advindos do exterior. Imagina se a gente não tiver mais esse cenário aqui de pelo menos ter uma segurança mínima no Brasil. E aí, se a gente for ainda para a educação, por exemplo, vai cortar ainda mais. O Brasil já está nos rankings do PISA, quase nas últimas colocações aqui, perto de países que é muito pior em relação a PIB per capita que a gente. E aí, tudo mais constante, a gente vai terminar no limbo, tá? E, assim, é preocupante, né? Esse tipo de comentário aqui exemplifica esse tipo de coisa. E, assim, o cenário para frente é muito pior do que a gente está vivenciando hoje, né? Por isso que eu sou tão alarmista em relação a isso, porque a gente está caminhando para mais uma vez, né, a gente tornar um país eterno do futuro, que nunca vai se concretizar e cada vez vai ficar mais distante. Vamos para o terceiro comentário aqui, bacana, mas cuidado com os dados chineses. Esse aqui eu tenho que tirar o chapéu, tá? Porque realmente a gente não dá para confiar 100% nos dados chineses, a gente sabe que tem uma manipulação lá, mas por outro lado, se a gente for parar para pensar no ponto de vista assim, de mercado,
Os dados da China, eles não podem mentir muito, tá? Porque se for pego na mentira, a China ela tem relação comercial com quase todos os outros países. Então, se tiver qualquer coisa ali diferente, muito duvidosa, ele pode abalar um pouco dessa relação comercial. E aí, com isso, a China pode sair perdendo. Eu acho que tem uma certa manipulação, não vou negar, tá? Afinal, é um país que a gente sabidamente sabe que é uma ditadura. Agora, né, nem tudo pode ser mentido, né? Assim, né, dados de inflação, esse tipo de coisa dá para medir, né, de outros centros. Você não precisa ter um órgão governamental. Então, tudo não dá para mentir. Mas assim, confiar 100% eu tenho que tirar chapéu para esse comentário, tá? A gente faz, obviamente, que as análises aqui, mas, né, assim, tudo mais constante a gente dá para confiar até certo momento. Se for um dado muito, assim, fora da curva, a gente vai revisar, obviamente, vai colocar um disclaimer ali, né, ou um comentáriozinho, que talvez esse dado tá parecendo um pouco estranho. Aí vamos pro próximo comentário, papo furado, cara. A China entrará em colapso com essa guerra tarifária. Esse aqui eu não tiro o chapéu, porque, na verdade, o país que está mais saindo perdendo com a guerra tarifária é os Estados Unidos, e eles sabem que estão perdendo com a guerra. A China, ela tem uma economia muito voltada para o interno. Os Estados Unidos não, tá? Os Estados Unidos não conseguem sair do buraco por eles mesmos. Eles estão estritamente com a economia toda globalizada. Então eles dependem do resto do mundo para que essa economia gere dinamismo. Inclusive, vários países têm muito recurso em dívida norte-americana. Eles não conseguem, né, sair 100% só com a ajuda norte-americana ali, né, um programa de, por exemplo, reestruturação financeira. Isso tem que envolver um conluio internacional. A China não. A China já depende próprio de um motor do crescimento. Como eu disse, né, no vídeo anterior, e aí remontando um pouco ao que eles estão fazendo no ano passado, com esse pacote de estímulo fiscal, eles colocaram 10 trilhões de yuans ali na economia para poder, né, você ter aí o desenvolvimento em construção civil, em alguns portos, por exemplo, em outros investimentos em infraestrutura voltados à energia. Então eles conseguem ainda crescer por base do consumo interno. Afinal, a China tem 1 bilhão de pessoas, e esse 1 bilhão de pessoas ao longo desses últimos 30 anos conseguiu evoluir muito o seu padrão de vida. E aí a China, obviamente que está, né, nesse cenário mais, né, evoluído, justamente porque o interno realmente ajudou ela a chegar nesse patamar. Vamos para o quinto comentário. Se é uma crise global, ela não é do Brasil, ela é uma crise mundial. Olha, esse comentário, se a gente for analisar durante este ano, sim, tá? É uma crise global, né? O Brasil está inserido no global, por mais que o Brasil seja muito voltado para o mercado interno, mas no ano passado não tinha crise global. E o Brasil estava inserido aqui realmente numa inflação mais elevada, taxas de juros mais elevadas, uma crise basicamente interna, né? O resto do mundo estava tranquilo até as tarifas, né? E aí o Brasil destoava em relação a isso, como destoou em outros períodos também, em 2013, 2014. Então a gente já estava, né, criando a nossa própria crise interna. Não podemos nos esquecer disso, tá? E indo para o sexto comentário, fala sério, o que acaba com o dinheiro no Brasil é o rentismo. Gentinha que só quer usurpar as riquezas do país e não contribui em nada. Esse comentário radicalmente sou contra, tá? Uma porque, né, você coloca como se a pessoa que colocasse o seu dinheiro para ter uma rentabilidade como um rentista. E não é a maior parte das pessoas, tá? Nem todo mundo consegue, né, o brasileiro, a renda média, para você ter uma ideia, é 3 mil reais por mês, né? A gente está falando de renda das famílias, às vezes. E aí, nem todo mundo que coloca o dinheiro num CDB é um rentista, né? Ou seja, só vive de renda. Então, esse tipo de comentário aqui coloca aquela situação do eu contra eles, que eu acho que é um caminho que você vai ali que não é muito agradável e não chega a lugar nenhum. O financiamento por famílias é muito importante, tá? Por isso que a poupança, né, uma variável que eu já trouxe no vídeo anterior, quando eu falei dos Estados Unidos, ali que a poupança líquida norte-americana estava caindo, poupança é uma variável muito importante para a economia de um país, porque por meio da poupança das famílias é que projetos saem do papel. Não podemos nos esquecer que empresas que estão em bolsa de valores, elas entram na bolsa de valores para se financiar e financiar os projetos que elas têm para frente para tocar. Então, se você não tem pessoas dispostas a dar dinheiro para essas empresas para financiar esses projetos, essas empresas têm um custo de capital mais elevado. Com esse custo de capital mais elevado, fica mais caro os serviços que essa empresa oferece. Vamos pegar o exemplo aqui, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal que fornece, né,
distribuição e também, né, petróleo ali, né, todos os derivados, enfim, a cadeia do petróleo ali para a população em geral. Se ela consegue se financiar a uma taxa mais baixa, seja no dinheiro dessas famílias, por exemplo, toda a economia acaba ganhando. Eu estou dando um exemplo de uma empresa. Imagina que todas as empresas funcionem desse mesmo formato. Então, tendo um custo de captação menor, você consegue que essa empresa, né, vá fazer, por exemplo, um projeto ou um produto mais barato para a população em si. Isso acaba voltando e gera um elo positivo na economia e taxa de juros mais baixas. Sétimo comentário: com a chegada massiva da China no mercado, será o fim dos empregos no Brasil? Olha, já deveria ter sido o fim dos empregos no Brasil há 20 anos atrás, né? Porque a economia chinesa está interligada com a brasileira, ano após ano, um crescimento pelo menos aí nos últimos 15 anos, tá? Então, não, né? Mas assim, alguns setores aqui, por exemplo, o setor têxtil ou alguns setores que o Brasil não consegue mais ter a industrialização, produtos chineses acabaram entrando no país, que fizeram com que esses produtos reduzissem o preço e aí, né, produtores locais acabavam não conseguindo competir com esse custo e aí muitas firmas no Brasil acabaram quebrando. No mundo inteiro isso aconteceu também. A China, ela é uma exportadora de deflação. Deflação é o contrário da inflação, né? Então ela acaba exportando na verdade, esses insumos mais baratos na economia local, fazendo com que o preço se abaixe e você tire aquelas empresas que faziam preços mais altos, né? Isso no mundo inteiro, se for feito de uma forma desenfreada, acaba destruindo as indústrias dos outros países. E aí você tem um problema um pouco maior, né? Todo mundo fica dependente, por exemplo, da economia chinesa, e aí vai chegar num momento que a China ela vai chegar num platô que ela não vai conseguir evoluir mais. Então é importante você fazer algumas políticas industriais, tá? Assim, mas políticas industriais bem desenhadas, para evitar aquela primeira pergunta que a gente pegou, que é o bolso empresário de 570 bilhões. Não pode chegar a esse patamar para travar o país e aí você beneficiar alguns setores. Tem que ser feito de uma maneira inteligente, para que você não desindustrialize seu país, porque isso é muito danoso para a economia, tá? E você também não pode ter o efeito de que você só tenha produtos chineses aqui, afinal, é muito importante que um país, né, alguns setores tenha basicamente ali um patamar, um limiar ideal de industrialização, a depender das vantagens comparativas que cada país tem versus os seus pares. Pessoal, é isso para essa semana. Obrigado pelos comentários. Espero que vocês comentem nos próximos vídeos também, que a gente possa pensar alguns deles aqui para que eu possa responder, para que a gente bata esse papo. E até semana que vem.